Hoje tive a oportunidade de, depois de 2 cultos, ainda estou esperando a adrenalina baixar para ir dormir, e quero deixar ainda meio que um resumo da ópera, do que Deus ministrou hoje ali na Bethel. Nós tivemos a oportunidade de falar um dos textos mais famosos do Novo Testamento. Falamos sobre o texto da mulher, do fluxo de sangue, a partir da visão de Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 34. E eu quero deixar para vocês algo que falou muito forte ao meu coração sobre esse texto. Marcos 5, 24 diz: "E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu seu corpo já está curado daquele mal." E eu ministrei hoje pela manhã e agora à noite nos 2 cultos da Bethel sobre essa expressão. Na verdade, seria uma exegese do texto todo, e o Espírito Santo nos deteve, e eu entrei no fluxo do Espírito e me permiti deter também, e ficamos parados pensando juntos como igreja, como família, como comunidade, sobre essa expressão, ela ouvindo falar de Jesus. E eu sugeri às pessoas que ali estavam durante o dia na nossa igreja que, veja, aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, e no momento em que ela ouviu falar de Jesus, ela propôs no seu coração, ela teve uma atitude disruptiva. Não tinha nenhum outro caso de pessoas que tivessem tocado em Jesus e tivessem tido a sua cura, a solução do seu problema. As pessoas chegavam até Jesus, falavam com ele, Jesus agia por aquela pessoa, curava as enfermidades daquela pessoa, mas em nenhum momento nós vamos ver histórico de pessoas que tocaram nas vestes de Jesus e foram curadas. Mas aquela mulher entendeu que se ela tão somente tocasse em Jesus, ela seria curada daquele mal. O fato dela apenas ouvir falar de Jesus. E eu me pus a pensar com a igreja nesse dia, pela manhã e também agora à noite, o sujeito que pregou Jesus, que falou de Jesus para aquela mulher, ele falou alguma coisa de Jesus. A Bíblia não diz o que ele falou de Jesus para aquela mulher, mas esse pregador anônimo que falou de Jesus para aquela mulher deu um relato de Jesus tão poderoso que aquela mulher, de posse daquele conhecimento que ela tinha de Jesus, ela propôs no seu coração algo inédito. Ela se propõe a inaugurar um novo formato de cura de Jesus, sem histórico algum. Jesus nunca tinha curado ninguém ao toque das suas vestes. E depois lá no capítulo em Marcos, um pouco mais adiante, a Bíblia diz que Jesus andava de aldeia em aldeia, e as pessoas chegavam até ele e queriam que ele ao menos tocar na orla das suas vestes. Ou seja, depois que aquela mulher inaugurou aquele novo tipo, todas as pessoas queriam fazer o mesmo, mas aquela mulher teve a primeira chance de fazer e fez isso com Jesus. E o que é mais interessante é que ela teve essa atitude disruptiva apenas ouvindo falar de Jesus. Muitos de nós somos crentes há muito tempo,
ouvimos semanalmente falar de Jesus, ouvimos de Jesus durante a semana, ouvimos de Jesus nos finais de semana, e mesmo assim nós nos colocamos dentro de um padrão muitas vezes fracassado de busca das coisas de Deus que já não funcionam mais. Padrões que já não trazem nenhum tipo de mudança nas nossas vidas. Mas aquela mulher, com o pouquinho de conhecimento que ela teve de Jesus, o que ela ouviu falar de Jesus uma vez, ela propôs no seu coração que bastava ela tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada daquele mal. Me propus a buscar a mesma unção que aquele anônimo pregador disse para aquela mulher. Porque não é falta de conhecimento de Jesus que as pessoas têm, mas o que é que essas pessoas estão conhecendo de Jesus. Então, aquele pregador anônimo, ele trouxe uma vertente, uma visão de quem era Jesus, de tal modo que aquela mulher saiu dali de posse de uma fé absurda, a ponto de dizer, olha, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada daquele mal. Então, eu gostaria que você aproveitasse melhor o tanto que você conhece de Jesus, para que você pudesse, de uma vez por toda, romper com esse padrão natural, não mais funcional, que muitas pessoas têm buscado os seus milagres diante de Deus. Deus quer abrir uma nova estrada, uma estrada nova, uma disrupção espiritual está à sua disposição, para que você possa buscar em Deus coisas que outras pessoas ainda não viveram. Você ser o primeiro a buscar isso, você ser o primeiro a ter essa condição de milagre e de rompimento na sua vida, coisas que ainda muita gente nem supõe que seja possível. Então essa é a palavra, esse é o resumo da ópera que eu quero deixar para a sua vida, e que esta palavra abençoe a sua semana, em nome de Jesus, e que seja uma semana pensando sobre isso, como eu posso aproveitar melhor o conhecimento que eu tenho de Deus, o conhecimento que eu tenho de Jesus, que provavelmente é muito superior ao conhecimento que aquela mulher teve, mas que esse conhecimento acerca de Jesus não apenas nos molde como um cristão comum, que faz coisas comuns, que esperam resultados comuns, mas que esse conhecimento que você já tem de Deus possa fazer de você alguém que rompe para viver coisas novas com o Senhor. Deus abençoe a sua vida e uma excelente semana para você, em nome de Jesus.